Bom dia, para quem eu ainda não falei. Retornando aí do nosso recesso, vamos lá retomar os nossos assuntos da nossa disciplina de arte. Na aula passada, né, na última aula que nós tivemos, nós falamos sobre grafismo, de como esse grafismo é construído, falamos sobre o grafismo indígena, né, sobre aonde é usado esse grafismo, e nós falamos de como que, a partir do que é feito esse grafismo, né? E nós entendemos que tem alguns elementos da arte que são os elementos usados para montar, para fazer esses grafismos. Então, nós vamos agora olhar lá na nossa apostila, lá na página 92, começa falando aí sobre esses elementos. Na página anterior, nós começamos aqui no capítulo 7, falando sobre a forma e a expressão, falamos sobre a arte da repetição, que é o grafismo, né? Falamos da estamparia. Para fazer esse grafismo, existem alguns elementos, e são esses elementos que nós vamos ver hoje. Começando aqui, o ponto. Então, vamos relembrar algumas unidades menores que são importantes para a composição do grafismo. O ponto, a linha e a cor. E eu vou incluir aqui também a forma, tá? As unidades que compõem as imagens são como as peças de um quebra-cabeça. Podem passar despercebidas, pois notamos apenas o todo. Mas vamos lá, o ponto. O ponto é a unidade básica da representação visual. Ele apresenta características como forma, cor, tamanho, textura. E o ponto, em movimento, ele forma a linha. Nós vamos ver isso aqui mais detalhados da hora que eu mostrar os slides, mas vamos fazer um parêntese aqui para falar sobre o pontilhismo. O pontilhismo é uma técnica de pintura que surgiu na França. Nela, os artistas criavam imagens usando pontos. Em vez de misturar as tintas na paleta, duas cores primárias, azul, vermelho ou amarelo, eram colocados lado a lado, para causar a sensação de mistura dessas cores. Então, os pontos juntos, eles formam a imagem. Então, uma imagem aqui, uma obra de arte aqui, né, mostrando como é que era feito isso. Gente, o detalhe do pontilhismo aqui. Não misturavam as cores. Eles usavam as cores primárias, que são as cores puras, que são as três cores, amarelo, vermelho e azul. E eles não misturavam essas cores também na tela. Eles iam colocando essas cores lado a lado. Ou seja, eles colocavam ali, se eles queriam a cor secundária laranja, eles não iam misturar e fazer o laranja, eles iam colocar na tela os pontinhos vermelhos e os pontinhos amarelos, um do lado do outro. E aí, quando você olhava, quando você olha de longe, você consegue perceber a sua própria visão se encarrega de aglutinar esses pontos e transformando ele numa cor secundária, na cor laranja, por exemplo, né? Então, o pontilhismo, a obra do pontilhismo, ela é muito importante, assim, porque eles não usavam as cores misturadas, né? Então, uma característica principal, vamos dizer assim, eles não misturavam as cores. Então, numa atividade que eu vou pedir para vocês, vocês precisam prestar atenção nisso, que não é colocar uma cor por cima da outra, é colocar lado a lado, certo? E muitos artistas fizeram muitas obras de arte, nós vamos ver daqui a pouco, eu separei algumas para vocês, dessa técnica do pontilhismo. Então, o ponto aqui, quando fala assim que o ponto em movimento forma linha, é porque no pontilhismo, né, nessa técnica, eles não faziam a linha, eles não faziam o desenho que eles queriam, eles iam formando esse desenho já com o próprio ponto, tá? Então, não era assim, eu desenho uma flor com as linhas e depois preencho com ponto. Não, o ponto já vai definindo a forma, certo? Então, o ponto é um dos elementos que a gente vai dar mais uma olhadinha daqui a pouco. Bom, fora isso, os pontos, tem o outro elemento que são as linhas. As linhas,
página aqui, as linhas, elas apresentam dinamismo, força e direção. Elas são os elementos mais frequentes no grafismo. Apresentam características como... Lembra no grafismo, na aula passada, que eu falei que o indígena ou o outro artista, ele usa o quê? As linhas. A presença das linhas é intensa no grafismo, tá? Porque as linhas acabam formando também, dando forma, né? E as formas nós vamos ver daqui a pouco. Mas como é que essa linha pode ser? Essa linha ela pode ser reta, quebrada, curva, ondulada, que significa que é a forma dessa linha. Essa linha tem a posição, ela pode estar na vertical, na horizontal, ou ela pode estar inclinada. Ela pode ser, no traçado dela, ela pode ser fina, pode ser cheia, pode ser pontilhada, tracejada, e ela pode ser também caracterizada pela direção. Ela pode ser convergente, divergente, paralela e perpendicular. Muito bem. A linha, ela dá, a junção delas é transformada na forma, que é um outro elemento também da composição e o elemento do grafismo. Então, a linha, ela direciona o olhar e delineia as imagens. As formas básicas que a gente conhece são o quadrado, o círculo e o triângulo. Essas formas, a gente consegue fazer uma infinidade de coisas, tá? E elas apresentam características específicas, que permite uma grande variedade de combinações. Bom, além da forma, também nós temos a cor. A cor é um dos elementos visuais mais presentes em nossa cultura. A cor, gente, ela é tão importante que ela tem um significado dentro da psicologia, dentro da publicidade, na própria obra de arte, na moda, na então a cor, ela tem um significado e ela, quando ela é colocada na obra de arte, ela não é colocada aleatoriamente, ela tem uma intenção, tá? O artista pode se apropriar de várias combinações que nós vamos ver também daqui a pouco, tá? Então, para vocês terem uma ideia, a cor ela é tão importante que ela define certas coisas, certos códigos, né? Por exemplo, a sinalização de trânsito, né? É padrão de que existe 3 cores no semáforo, que é o vermelho, o amarelo e o verde. O vermelho significa parar, o amarelo atenção e o verde pode prosseguir. Então, são códigos, são códigos criados para poder orientar, para poder organizar. Tá? Então, e a cor ela é usada em vários segmentos da nossa vida. E para nós, na obra de arte, ela também tem um peso, tem uma importância muito grande. E nós vamos estudar um pouquinho, falar sobre um pouquinho os grupos dessas cores, porque os artistas, eles se apropriam desses grupos para poder fazer a obra de arte de vocês. Então, gente, essa questão do grafismo, falado na aula passada, nós temos esses 4 elementos, tá? Que nós vamos dar uma olhadinha mais detalhadamente agora, ver algumas obras de artes usando esses elementos. Se liga aí que eu vou mostrar para vocês agora cada elemento desse de forma um pouco mais detalhada. Nós estamos lá no nosso capítulo, forma e expressão, os elementos, o ponto, a linha, a forma e a cor, tá? Que são 4 elementos básicos para qualquer composição, seja ela no grafismo, seja ela na obra de arte de um modo geral. Estar aqui, tá? Como ponto, nós vamos criar volume e criar luz e sombra. É isso. Eu posso fazer usar o ponto na minha obra de arte várias maneiras. Aqui tem 4 situações. Concentração de pontos na mesma dimensão. Começa juntinho e vai se espalhando externamente. Ou fora, né, para dentro, eu vou juntando aqui e vou espalhando no centro. Ou em vários pontos da minha composição, eu posso estar usando os pontos agrupados e espalhados.
eu também posso estar usando os pontos em dimensões diferentes, ou seja, de tamanhos diferentes. Essa pequena demonstração aqui aparece que, olha, quando eu faço agrupado, quando eu faço separado, diferente. Olha só, como é que o ponto... Olha só, eu tenho aqui as linhas onduladas, no caso aqui, espirais também, linhas curvas, feitas a partir somente do ponto. Bom, como é que isso funciona na obra de arte? Vou partir aqui do simples até mostrar as outras obras. Aqui é um desenho feito a partir do pontilismo. Observa que em alguns lugares esses pontos estão mais juntos e em outros lugares mais espalhados. Então, eu crio volume e como é que eu crio luz e sombra? A partir do agrupamento desses pontos. Onde eu quero mais escuro, coloco um ponto mais junto. Quando eu quero mais claro, eu coloco esses pontos mais espalhados, certo? Aqui também, ó, nas ondas do mar, aqui não existe uma linha traçada aqui. O próprio ponto já foi fazendo a linha que forma essas ondas. Para eu criar esse volume, eu fui reunindo os pontos mais um pertinho do outro e fui espalhando. Não, né? A pessoa que fez esse desenho aqui. Obra de arte. Essa obra de arte é do Jorge Seurat, que foi um dos precursores, ou seja, foi um dos artistas que começou com essa técnica do pontilhismo, fazendo as obras dele a partir do ponto. Essa obra aqui chama Uma Tarde de Domingo, na Ilha do Grande Jet. Ela foi feita em 1886. Essa obra, gente, ela é totalmente feita a partir de pontinhos. Parece que não, né? Parece que a gente consegue ver as linhas aí. Não. As linhas que a gente vê, o contorno das formas, elas são feitas a partir de pontos. E um pontinho perto do outro, certo? Então, essa obra é a obra referência. Quando você fala em pontilhismo, aonde você for ler sobre isso, a primeira obra que aparece é essa obra aqui, tá? Que é a que mais expressa por conta de ser do Jorge Seurat, que foi o artista que começou essa outras duas obras de um outro artista que também, junto com o Seurat, o... Peraí. Outra obra é essa daqui do Paul Signac. O Paul Signac também foi um dos artistas, junto com o Seurat, que também é essa obra aqui do Seurat, também fazia tudo com o pontinho. Observe essa obra aqui, totalmente feito de pontinhos, a gente consegue até enxergar os pontos. Ele trabalha aqui com muitas cores, muitas combinações de cores, que nós vamos ver lá daqui a pouco sobre as cores. Totalmente feito de pontinho. Essa daqui é o circo, né, Le Cirque, e essa daqui de Félix Fénéon, todas feitas a partir da técnica de pontilhismo. Eu fico imaginando assim, o tanto que demora, né? Porque usar pincel, né? Os pontinhos eram colocados cuidadosamente um ao lado do outro, certo? Então eram obras assim que eram demoradas mesmo. E uma paciência e uma técnica muito grande para você poder escolher as tonalidades para poder dar essa sensação de volume, essa sensação de luz e sombra que tem nas obras, ok? Seguindo aí, nós temos a linha. A linha, as linhas podem variar de direção, de traçado, de forma e de espessura. Exemplos aqui para vocês, ó. A linha pode ser reta, pode ser fina, pode ser grossa. A posição, ela pode ser horizontal, inclinada ou vertical. Elas podem ser onduladas, elas podem ser espiral, pode ser mista, né, vários tipos. Ela pode ser pontilhada, ela pode ser curva, pode ser tracejada e pode ser feita com traço e ponto. Então, a linha é uma variação aqui. E ela pode ser feita
e ela dá forma, né, nas imagens que eu quero retratar. Como é que funciona isso na obra de arte? Aqui nós temos 5 composições. 3 abstratas, são essas obras aqui do Kandinsky, em que ele usa a linha, o ponto, tudo misturado aqui. São as obras abstratas. A obra em que a gente não necessariamente identifique qualquer coisa nela, um objeto conhecido, né? Uma figura conhecida. Então, a obra abstrata, a característica principal dela é o uso desses elementos, ponto, linha, cor e forma. Tá? Tudo colocado na tela, não também de forma aleatória. O artista que faz o abstrato, ele também procura equilibrar, tanto na cor quanto nas linhas, nas formas, e ele não vai colocando tudo de qualquer jeito na tela, não. Tá? Então, ele procura organizar de forma que a obra fique harmônica, bonita, fique agradável ao olhar. Só essa obra aqui, ó. As formas geométricas, os círculos e as linhas. Intercalando, sobrepondo uma a outra, né? E usou aqui também as cores quentes. Laranja, vermelho e amarelo e um pouquinho de preto. Mas aqui estão as linhas aqui. Outra obra com o uso das linhas. Olha, as linhas onduladas, a linha reta, a linha inclinada. Sempre a obra abstrata, ela sempre mistura esses elementos, tá? A cor, a forma, a linha e o ponto. Bom, o uso da linha pode ser feito na obra figurativa, que é o caso dessa obra aqui, do Brito, né? Você consegue observar aqui, ó, consegue identificar as linhas onduladas, linha reta, uma obra do expressionismo, né, que é um movimento que quer mostrar bem nitidamente o sentimento da pessoa. Então, essa obra aqui chama O. E aqui a obra do Van Gogh, essa famosa obra Noite Estrelada, do Van Gogh, que também é uma referência para a gente falar sobre a linha. A linha curva, ondulada, a obra dele aqui nessa Noite Estrelada. Certo? Aí nós vamos falar da forma. Nós temos basicamente 2 tipos de forma. A forma geométrica, são as formas que a gente já conhece, né? Círculo, triângulo, quadrado, retângulo, pus aqui o hexágono, o losango, são as formas geométricas. Tá? Temos as formas livres. O que são as formas livres? Né? Formas que elas são aleatórias. Você pega um lápis, por exemplo, vai riscando esse exemplo aqui, você faz aqui e você vai observando que quando você começa a pintar, você vai tendo aqui formas diferentes e formas livres, né, que não tâneas. Algumas pessoas também chamam de formas orgânicas, né, que são formas que não têm aquela rigidez, nem a técnica, as medidas, padrões, né, que tem nas formas geométricas. Isso funciona na obra de arte. Nós temos aqui uma obra de arte, essa obra aqui é da Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral é uma artista que trabalha com a obra figurativa e ela trabalha muito com a questão das formas geométricas na sua obra. É muito bem definido as formas na sua obra de arte e aí o uso da cor também é importante para ela, porque vocês vão observar que ela tem bastante a cor. Essa obra aqui, vocês podem observar claramente as formas geométricas, ângulos, círculos, retângulos, quadrados. Tá? Essa obra abstrata aqui, que é a partir dos círculos. Essa outra aqui, também abstrata, que formam-se os quadrados e os retângulos, que é o do Mondrian, que ele tem uma série de obras com esse estilo aqui,
os quadrados e retângulos e usa as 3 cores primárias, que é o azul, vermelho e o amarelo, tá? Usando com o branco e o preto também. Bom, na forma livre, eu pus um exemplo aqui do Amiró. Ele trabalha muito com essa questão da forma livre. Então, você olhando aqui, você tem a sensação de ser uma coisa, mas às vezes não é. Essa liberdade de formas aqui que ele faz, né? Umas ovais, umas... A gente não consegue se identificar bem o que seria isso. São obras, são formas livres. Tá? Ele simplesmente faz as formas, então não tem aquele padrão de formas geométricas. E por fim, as cores, né? A cor, ela é uma coisa muito importante de vários segmentos, e ela tem um significado, e ela tem as combinações, e eu coloquei aqui para vocês para lembrar, né, que dentro da variedade de cores, elas são divididas em grupos. Então, nós temos as cores primárias, né, que são as consideradas as cores puras, que são 3, né, vermelho, amarelo e azul, que a partir dessas 3 cores é que são formadas todas as outras cores, né? Começando pelas secundárias, que é o verde, o laranja e o roxo. As terciárias, que é uma mistura de primária com secundária. Nós temos as cores quentes, que faz dessa parte aqui, dos amarelos, laranjas e vermelhos. As cores frias, que são essas aqui de baixo, que fazem parte do verde, azul e roxo. As tonalidades, está vendo que uma cor só, ela pode ter uma variedade de tonalidades, tá? Nós temos as cores complementares, que são as cores que estão no disco cromático, estão no lugar oposto um do outro, né? Então, por exemplo, o complementar do azul é o laranja, do amarelo é o roxo e do vermelho é o verde, tá? Nós temos as cores análogas, que no círculo cromático elas estão colocadas lado a lado. Nós temos a monocromia e nós temos a policromia. A monocromia é o uso de uma cor e suas variações. Por exemplo, nessa imagem aqui, ó, vamos escolher o azul. Olha a variedade de azul que eu tenho. Então, muitos artistas se apropriam desse grupo aqui, monocromia. Ele usa uma cor e suas variações. Então, para o azul escuro, tendendo para o azul claro. Isso acontece com todas as cores. Tá? A policromia, que é um conjunto. A policromia, poli vem de muitas cores, cromia vem de cores. Então, o artista pode usar várias cores na sua obra. Vamos dar uma olhadinha em algumas obras aqui, só para a gente ver o uso das cores. Aqui como que os artistas podem se apropriar de alguns grupos, né? Essa obra aqui do Romero Brito, ele já utiliza aqui muitas cores. Então, cada parte da obra dele tem uma cor diferente. Lembra que nós falamos sobre o grafismo, né, sobre a textura que é criada através dos pontos, das linhas? O artista, o Romero Brito, ele é um artista que tem essa característica, ele cria os grafismos dentro da obra de arte. Nós já temos aqui de novo aqui a obra do Van Gogh, que é o Noite Estrelada, e ele usa a paleta de cor dele aqui nas tonalidades de cor fria, que são os azuis, verdes, tem um pouquinho de amarelo aqui. Se você olhar de forma todo na obra, ela é uma obra que usou as cores frias, né? Já aqui, uma outra obra do Miró, olha só as formas que ele usa, e ele também gosta de usar as cores bem vibrantes, bem fortes. Ele está usando somente as cores primárias e as cores secundárias, né? Verde, laranja, amarelo, roxo. Sempre contornado com preto, porque o preto ele destaca a cor, né? Nessa outra obra aqui também, uma obra mais por conta do uso do amarelo, laranja e vermelho, né? Já aqui nessa obra do Martins, olha só o grupo de cores que ele contemplou, o grupo das cores primárias. Quando ele vermelho, o gato azul e o gato amarelo,
Então, ele usou as cores primárias, basicamente, aqui na sua obra, né? Com exceção aqui do fundo, do chão, né? Que está verdinho. Mas ele se apropriou desse grupo das cores primárias, e aqui nessa outra obra, o circo, a ciranda, né? A roda, também a gente vê aqui bastante cores, principalmente as cores primárias, né? Vermelho, azul, vermelho. Só que os artistas, eles não pintam aleatoriamente, eles escolhem, eles vão assim combinando as cores, fazer com que a sua obra fique agradável ao olhar, que haja harmonia. Então, a cor é um elemento muito importante na nossa composição. Por isso que eu insisto muito com vocês, para vocês fazerem um desenho, sempre coloco um lembrete, não se esqueça de colorir a sua obra. Porque quando você usa cor, você dá o tom da sua obra, você dá vida para a sua obra. Se você faz um desenho e não pinta, ele fica só um desenho, sem muita expressão. E a cor pode te ajudar a dar aí uma força. Por exemplo, se você optar por pintar a sua obra só com as cores primárias, só com as cores secundárias, você vai ver a diferença que dá na sua composição a partir hoje nós, né, para encerrar o assunto sobre o grafismo que nós começamos na aula passada, nós falamos sobre esses 4 elementos, que é o ponto, a linha, a forma e a cor. São 4 elementos básicos. Qualquer coisa que você for desenhar, você vai observar que você vai poder usar esses 4 elementos. Ok? Então, por hoje, gente, nós terminamos esse capítulo da forma e expressão, falando sobre esses elementos da composição. Ok? Obrigado pela presença de vocês e o resto de semana e até a próxima semana.